Rapaz, o André Rizek não se segurou e mandou essa ao vivo. Você vai precisar, claro, se sentar aí para você ouvir o que ele disse. Mas olha o que o Rizek falou. Então o Corinthians a gente já pode subir, produção, nessa prateleira aqui, do time que vai brigar por Libertadores, certo? Certo. Unânime aqui na nossa mesa. Vamos lá. Para você, Alexandre Losetti, Sim. quem é ou quais são os times que estão na prateleira dos favoritos? Flamengo, que até aqui joga o melhor futebol do Brasil neste ano. Eu não vou deixar o Flamengo sozinho nessa prateleira, embora para mim nenhum time tenha jogado um futebol parecido com o do Flamengo nesse ano. Mas eu também não acho que o estadual tem que ser o único parâmetro para a gente analisar a possibilidade em brasileiro. Então, pelo que vem fazendo nos últimos anos, pela constância no topo da tabela, o Palmeiras. E a grande incógnita é o Botafogo. Então não vou colocar o Botafogo porque eu não sei o que é o Botafogo. O Botafogo vai estrear um treinador, tem novos jogadores, certamente vai se reforçar na janela de meio do ano, porque a gente sabe o modus operandi do Textor no comando da SAF. Então, por enquanto, para mim, são esses dois. Eu fiz uma projeção também para o GE, coloquei esses dois nessa prateleira dos favoritos. Vocês embarcam na do Losetti? Querem acrescentar alguém? Querem tirar alguém da prateleira dos favoritos? Eu não colocaria o Palmeiras hoje como favorito. Você baixa ele Colocaria como candidato ao título. Porque a amostragem que a gente tem... Enquanto o Eric fala, vamos baixar um pouco para candidato ao título e Paulo Nunes dá o voto de Minerva. A amostragem que a gente teve do Palmeiras esse ano é muito pouco para dizer que é um favorito ao título brasileiro. Eu acho, inclusive, que outros times mostraram um futebol melhor do que o Palmeiras. O próprio Atlético Mineiro, para mim, se eu tivesse que botar dois, ou o Inter... Você bota quantos você quiser. Não, eu tô dando exemplos, assim, que eu quero dizer que eu acho que outros times nesse recorte curtíssimo de 2025, outros times jogaram mais para me convencer de que podem ser favoritos ao título brasileiro do que o próprio Palmeiras. Inclusive, tem um detalhe interessante sobre o Palmeiras, né? Desde que o Abel chegou, é a primeira vez que ele vai entrar num campeonato sem ter nenhum emblema, né? Ele não é atual campeão de nada. Ele não é o atual campeão paulista, ele não é o atual campeão brasileiro, ele não é o atual campeão da Supercopa, da Recopa, da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim. Por isso esse desafio do Abel talvez seja tão grande quando ele chegou aqui, de ter que refazer uma história que ele fez vitoriosa. Eu deixaria candidato ao título o Palmeiras e acho que o Flamengo, na minha opinião, é o maior favorito. Não quer dizer que vai ganhar, mas é o maior favorito. E vou pedir para a rapaziada tirar ali o Corinthians e Palmeiras enquanto a gente faz a projeção de Campeonato Brasileiro ali do fundo, porque a gente agora vai falar um pouco de Campeonato Brasileiro, já a gente retoma o assunto da final do Campeonato Paulista. Focando aqui nessas prateleiras, Paulo. Mas eu posso botar mais candidatos ao título? Atlético? Claro. Não, na favorita primeiro. A favorita eu deixo só o Flamengo. Só o Flamengo. E você, Paulo Nunes? Não tem como eu não colocar o Palmeiras como junto com o Flamengo. Para mim, o Flamengo hoje... Então, por maioria, sobe o Palmeiras. É o time, para mim, que joga o melhor futebol, mas naquilo que o Eric colocou também é um recorte muito pequeno, do Flamengo também, mas é o clube que mais mostra. E eu já abranjo o Palmeiras para frente, porque o Palmeiras tem jogadores ainda para estrear. Vai ter um tempo para o Abel trabalhar essa equipe. O Abel sabe lidar muito com esse campeonato brasileiro. E além disso que o Eric trouxe aqui, ele está sem emblema. Então, eu acho que o Palmeiras vai ser muito cobrado, exigido para chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Então, eu incluo o Palmeiras lá junto com o Flamengo. Foi legal que teve a divergência. A gente vai fazer a tier list hoje por maioria. Não dá tempo de cada um fazer a sua, vai acabar sendo por maioria. Agora eu vou time por time aqui com vocês. O Atlético Mineiro está em qual prateleira, na sua opinião, Losetti? Candidato ao título. Eu gosto do Galo, acho que é um time que tem a cara do Cuca e o Cuca precisa terminar um trabalho, né? Terminar, que eu digo, precisa até o final do ano. Que é algo que ele não vem fazendo nos últimos tempos. Fez no Atlético, né? Quando terminou a última vez. Que é o time da vida dele até hoje, como treinador. Né? Então, o Atlético, para mim, é candidato ao título. Galo, candidato ao título. Vamos já subir no Galo aqui, candidato ao título, depois a gente vê como é que ele vai terminar. Para você, Eric. Também. Paulo? Também junto. Fechamos um consenso nesse Atlético. Sobre o Clube Atlético Mineiro, candidato ao título. O Bahia está em qual prateleira para você, Eric? Briga por Libertadores. Briga por Libertadores. Só Libertadores, 4 times, 6 times. Briga por Libertadores. Paulo Nunes, e o senhor? Vai dar uma confusão aqui, e o senhor? Briga pela Libertadores. Tem como, não sei, 6, 7. Aliás, fiquei chocado com a sua entrevista no Charla, né? Que você quase foi padre.
Quase. Rapaz, Quase que vocês perdem o Deus Diabo sabe o Louro. que faz. Quase que vocês perdem o Diabo Louro. Quanto tempo você ficou? Sabe o que não faz também, né? 6 meses. 6 meses? Por isso que eu me acalmei muito, né? 6 meses? Depois disso. 6 meses orando todos os dias. 6 meses. Deus sabe o que faz. E ainda tinham coragem de falar diabo, não imagina? Tá bom. Libertadores, Losetti? Também. E acho que é Libertadores alto, não é G10, não. É G5. Tá bom. Vamos para esse enigma, que é o atual campeão brasileiro e da América, visando a temporada 25. Em qual prateleira seria possível colocar o Botafogo, Losetti? Para mim, ele é candidato ao título, muito mais pelo que eu imagino que vai ser feito daqui para frente e também pelo que ele traz de 2024. Tem grandes jogadores, tem um time, base de um time campeão, e acho que vai se fortalecer. Agora, é uma interrogação grande, mas eu coloco ali junto com o Galo. Então vamos subir Botafogo para candidato ao título. Eric Faria, o Botafogo para você. Eu concordo. Candidato ao título. É meu imaginário também. Eu também tô imaginando o Botafogo de 2024. Tá mais fácil em cima do que embaixo esse ano, eu acho. As previsões. O Ceará, voltando à elite esse ano no futebol brasileiro, para você briga pelo quê, Paulo Nunes? Eu acho que briga aí, tá no meio aí, ó, entre risco de queda e a Sul-Americana. Até porque você faz um bloco se não, só. porque se não cair, tá É em isso. cima, né? Assim, ó, pra mim, eu enxergo assim, ó, Sul-Americana é o time que você acha que não chegar vai brigar na confortável. parte de cima, mas não vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, eu dou um palpite, assim, um dia, por exemplo, na minha opinião, eu acho que o Grêmio vai fazer um Campeonato Brasileiro que não vai ser de protagonismo e nem de risco de queda. Então, para mim, por exemplo, o Grêmio seria Sul-Americano. Só para dar um exemplo, assim, Então, de como a gente pensou. Se você vai usar Se essa for esse régua aí, critério, é risco de queda pro Ceará. É risco de queda. Não tem como não ser, né? Eu acho que time que volta, ele sempre Tá está sempre ameaçado, né? Isso é um fato. Para vocês, outros dois, o Eu Ceará... ficaria com risco de queda também. Eu acho que assim, é tão próximo o risco de queda sul-americana. Praticamente, você não cai e não vai para a Sul-Americana, né? Embora o Ceará seja bicampeão estadual, vencendo o Fortaleza em 2 Tá finais. cheio de time que foi campeão estadual e caiu. Vasco, Não, Inter... Claro, e o Ceará foi campeão estadual ano passado e demitiu o treinador logo depois. Eu não acho que vai cair, hein? Só tô dando um exemplo para mostrar que a história do nosso Os times futebol que é assim. vêm da Série B, até pelos orçamentos anteriores, eles têm mais dificuldade. E pelo nível alto do Se campeonato... você for perguntar, talvez para um dirigente consciente que está vindo da Série B, ele vai falar que a primeira missão, o primeiro objetivo é se manter. Vou te for falar, coerente, se não estiver consciente. pensando assim, tá errado. Exatamente, exato. Tá errado. Perfeito. A não ser que seja um gigante que tenha caído por alguma coisa e esteja voltando. Exato. Mas, assim, Santos, esses clubes de investimento médio, eu acho que tem que pensar isso mesmo. Cruzeiro Esporte Clube, Eric, tá em qual categoria? Esse é uma incógnita maior do que o Botafogo, para mim. Também acho. Eu vou botar por briga pela Libertadores, pelo elenco que tem. Por um técnico de porte. De bom trabalho, né? Que é o Leonardo Jardim, pelo investimento que está sendo feito lá. Se você olhar para o time, tem ótimos jogadores. É questão de dar liga e o trabalho acontecer. Eu ficaria com briga por Libertadores para o Cruzeiro. O que a gente tem até agora do Cruzeiro é uma análise prévia, né? O Cruzeiro ainda não aconteceu, tem novo treinador. Um apartamento na planta, né? Você não sabe como é que vai ficar. É isso. Eu acho o elenco mal montado e acho que um treinador contratado com um certo delay em relação a trabalhos impressionantes. Mas acho que pode acontecer porque tem muito talento envolvido ali, tanto no treinador como no grupo. Então eu deixo ali. Até porque, assim, o Cruzeiro precisa brigar pelo Libertadores. Com o que ele gastou, senão é um fiasco. Paulo? Depois que o Pedrinho conversou com a gente lá... Pedrinho Lourenço. Exatamente. Pedrinho Lourenço. Hein? Figuraça, né? Gente boa. Eu não tenho dúvidas que o Cruzeiro vai brigar pela Libertadores. No mínimo, a Libertadores. Aliás, fez uma promessa, né? Que não vai medir esforços. Segundo ele, já teria até um acordo com o Galo para que se volte a jogar com torcida dividida em Minas Gerais. E aí o palco seria o Mineirão, pela impossibilidade de fazer isso na Arena MRV. Torço muito para voltar a ver, além do Maracanã, que hoje e do Castelão, que hoje são os únicos estádios do Brasil, na elite, que tem torcida dividida, que o Mineirão volte a fazer essa festa. O Pedro Lourenço, né, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho, ele nesse encontro que a gente teve, né, com os dirigentes de clubes na sede da Globo de São Paulo, ele estava muito impressionado com os processos que foram implantados pelo Leonardo Jardim no dia a dia do trabalho dos atletas. Ele citou um, por exemplo, que eu acho que outros clubes devem fazer, mas que o Cruzeiro provavelmente não fazia. O atleta, ao chegar na Toca da Raposa para treinar, todo dia ele é pesado. Todo dia ele vai na balança,
e é Lembra pesado. do Filipão pesando a gente escondido lá no Palmeiras, Jânio? Eu fiz essa capa na época. Por isso que eu Os te olhei, gordinhos do mano. Verdão. Até eu tava gordinho. Os gordinhos do Verdão. Então, e não é isso que está deixando ele empolgado, obviamente, mas assim, o fato de o clube hoje ter processos para o dia a dia de trabalho, além de toda a competência do elenco e do Leonardo Jardim. Então, isso me levou também a pôr o Cruzeiro nessa situação. O Filipão, em 99, eu estava cobrindo o Palmeiras, do seu Paulo Nunes. Aí o Filipão soltou uma lista com os jogadores do Palmeiras. Eu tinha ido por acaso, né, no Palmeiras, eu cobri o Corinthians. Aí, naquele dia eu fui. Quando você é setorista, muitas vezes você pega aquele release, o material, e você não presta atenção. E como eu nunca ia ao Palmeiras, ia raramente, falei, cara, preciso olhar tudo, né? Entrar por dentro de tudo. Então eu comecei a ler o release linha por linha. E estava lá no material divulgado para a imprensa, época em papel ainda. Jogadores do Palmeiras, peso ideal, peso aferido. Estavam todos acima do peso. Falei, pô, o Filipão quer ferrar os caras. Aí eu fiz a capa, os gordinhos do Verdão. Paulo Nunes na capa, assim, com a cara cheinha. Teve confusão dentro do vestiário depois daquilo. Teve? Azar de vocês, não tive culpa nenhuma disso. Fluminense, tá em qual prateleira, Paulo Nunes? Caraca, aí é... Esse também não é fácil, não. Não é fácil não, porque tá numa reformulação total. O Carioca, o recorte do Carioca também não me agradou. Mas é um time forte, né? Tem bons jogadores. Aí eu acredito que com essa régua que você colocou, André, vai brigar pela Sul-Americana. Pela régua que você colocou. Eric? Eu boto briga por Libertadores. Não briga alta, briga média, vai, de Libertadores. Mas qual a Libertadores? Do 6 ou do 8? Não quinto, complica, sexto lugar. não mas complica. acho que Por Libertadores. Porque senão com também é potencial, fácil mas falar acho que Libertadores. mas é o que se apresenta pra gente ali. A gente vai dar a palavra final aqui, já que tá... Não, eu tô na Sul-Americana pro Fluminense, eu não Baixa curti o que eu Flusão. vi até agora, mas acho que o time vai crescer com janela. A janela vai mudar tudo isso aí, né? É, exatamente. O Super Mundial, a janela de transferências vai mudar a nossa tier list. Vamos fazer outra depois da janela ou não? uma boa ideia. É uma boa A ideia. gente grava essa e... É uma boa ideia. Faz outra. É uma boa ideia. Cara, e o Fortaleza, de quem a gente sempre espera muito, né, do trabalho do Vojvoda, da própria estrutura profissional do Fortaleza e que faz o começo de temporada muito ruim. Perdeu o estadual pro Ceará, tá mal na Copa do Nordeste, quarto colocado no seu grupo. Fortaleza tá em qual prateleira para você, Losetti? Ainda assim, briga pro Libertadores pelo crédito construído nos últimos anos, mas de fato eu não gostei da reta final do Fortaleza no ano passado em termos de performance e não gosto do que vem sendo jogado nesse começo de ano. Mas já se construiu uma coisa tão sólida que da mesma forma que eu subi o Palmeiras por apostar na estabilidade, eu subo um pouco o Fortaleza em relação ao que ele vem jogando até aqui. Eu botaria o Fortaleza na Sul-Americana, exatamente pelo critério que eu usei do Palmeiras. Eu acho que o recorte é o futebol muito pobre do Fortaleza esse ano. Já vinha de um futebol pobre no fim do ano passado, mas conseguiu, pelo que tinha de lastro no Brasileiro, confirmar a vaga na Libertadores, né? Eu colocaria assim, nesse critério de assim, vai ser um campeonato brasileiro sem protagonismo, sem susto, sem protagonismo e também sem susto. Então, o Sul-Americano. Então baixa aqui o Fortaleza para Sul-Americana, na opinião do Não, Eric. falta o Paulo. Não, mas eu também... Sim. Aí se o Paulo voltar... a gente- Não, mas eu também, eu acho que além disso tudo que eles já comentaram, eu acho que tem equipes aí mais fortes para brigar pela Libertadores do que o Fortaleza nesse momento. Tá bom. Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta uma metade. metade. O Hugo não tá pronto ainda não, né, produção? Posso seguir fazendo a tier list aqui, né? Maravilha. Grêmio, Paulo Nunes. O Grêmio briga pelo quê neste Campeonato Brasileiro? Por na esse sua opinião? recorte que a gente espera, né, que o Grêmio melhore muita coisa lá dentro, mas da maneira que está é Sul-Americana, não tem como não ser diferente. Eu tô com o Paulo, Sul-Americana, mas tem margem de evolução. Treinador recente, acho que jogadores que chegaram agora, dá para melhorar, mas como eu ainda não vi, por enquanto é Sul-Americana. Eu concordo. Ano passado foi risco de queda total. Total, então. Total risco de queda. E o Internacional, que no ano passado fez um segundo turno irretocável, acabou de vencer o estadual. E esperamos que esse ano não tenha que lidar com uma tragédia ambiental também, que ano passado deixou o ano deles atípico de todo o futebol gaúcho. O Internacional briga pelo quê, Losetti? Título, timaço, bem treinado. Como favorito ou candidato? Não, candidato. Candidato para o Ótimo Losetti. trabalho do Roger, acho que vem forte. Para você, Eric? Também. Inclusive, eu acho assim, eu até falei antes, acho que o Inter é até, se tivesse que apontar favoritos, acho que o Inter é até hoje mais do que o Palmeiras, inclusive. Mas eu boto ele ali no candidato ao título. Juventude,
fez um campeonato ano passado de quem voltava para a Série A e todo mundo apontava como candidato ao rebaixamento e fez um campeonato razoavelmente seguro, o Juventude. Briga pelo quê, na sua opinião, Eric? Risco de queda. Paulo Nunes? Risco de queda também. Losetti? Também, a questão orçamentária vai fazer diferença ao longo de todo o ano, né? Quando todo mundo puder se reforçar num nível, o Juventude vai se reforçar em outro. Alguém discorda que o Mirassol, estreante em Série A, está na mesma prateleira? O maior desafio da Série A é o Mirassol. Exatamente. Parar um campeonato para tentar o feito, vou chamar de feito. De continuar, né? De continuar na elite? Como o Cuiabá conseguiu, né? Durante um bom tempo, né? Exatamente. De uma cidade do interior. E esse time aqui, cara, o Bragantino, É um incógnito. que chegou a disputar o título na temporada 23 com o Botafogo. Aí brigou contra o rebaixamento até o último minuto do campeonato. Fez um paulista muito ruim esse ano. Briga pelo quê o Bragantino, Losetti? Risco de queda, não joga bem desde o ano passado. Eu gosto do treinador, Perdeu jogadores, né? mas perdeu jogadores. Não vai jogar em casa a maior parte do campeonato. Começa jogando no seu estádio, mas o estádio vai fechar e vai ficar 4 anos fechado para reforma. Vai jogar num estádio municipal ali de Bragança, menor. Não sei qual efeito isso vai ter no time, mas para não correr risco de queda vai precisar melhorar muito em relação aos últimos 12 meses. Eu concordo com tudo que o Losetti falou, mas como o Bragantino tem estrutura e tem grana, eu acho que na hora H isso pode pesar, como pesou ano passado, e conseguiu manter o Bragantino na primeira divisão. Eu vou deixar risco de queda, mas com essa ressalva. Eu acho que, diferentemente do Mirassol, do Juventude e do Ceará, ele tem de onde tirar para, de repente, num sufoco, conseguir manter o time na primeira divisão. Paulo Nunes? Eu vou no risco de queda também. Pô, vocês estão bem unânimes hoje, hein? Teve uma divergência ou outra ali. Santos Futebol Clube. Muitos enigmas, né? Muitos. Neymar vai jogar o campeonato inteiro? Vai jogar só até maio, quando vence o contrato dele? Quando que o Neymar vai poder estrear no Campeonato Brasileiro? Que condições terá o Neymar? Eu acho que para responder sobre o Santos, Neymar, o assunto Neymar é fundamental e a gente hoje tem mais dúvidas do que certezas sobre como será o ano do craque. Losetti, diante desse desafio que é classificar o Santos do Neymar, qual a prateleira da equipe? Eu acho que ele vai prorrogar o seu contrato com o Santos, mas isso é um achismo, né? Tudo que encerca o Neymar tem muitas interrogações. E acho que, tendo o Neymar o campeonato inteiro, o Santos pode brigar por Libertadores. Por enquanto, mesmo com o Neymar, para mim, esse é o teto. Eric? Eu acho que é isso. Sem Neymar, Sul-Americano. E com o Neymar, briga por Libertadores. Como eu concordo com o Losetti, acho que, de fato, o Neymar vai, pelo menos, até o fim do ano com o Santos, briga por Libertadores. Ok. Paulo Nunes? Se for até o final do ano, briga por Libertadores. Ele é diferente. O Zubeldia anunciou que esse ano o São Paulo vai ser campeão da Libertadores. Ele não falou que vai ser campeão brasileiro. Ele falou, São Paulo esse ano vai ser campeão da Libertadores. Ele vai largar o brasileiro? Não sei. Ano passado foi uma clara prioridade do São Paulo. Sim. Né? Ele Acho não que precisa esse brigar ano... pela Libertadores, porque ele já vai estar garantido na outra. Então não precisa, Acho que tira, esse só não ano- cair. É isso. Acho que esse ano também o São Paulo vai priorizar a Libertadores, acho. É ele que vai ser campeão da Libertadores ou o São Paulo? Por quê? Você acha que ele vai sair de São Paulo? Não sei, é uma pergunta. Qual a prateleira no Campeonato Brasileiro do São Paulo Futebol Clube? No Campeonato Brasileiro, ele briga pela Libertadores. Acho que pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem. Pode até ali ser candidato ao título, mas acho muito difícil. Para mim, briga por Libertadores. Eric? Então, se é uma prioridade do clube a briga pela Libertadores, a conquista da Libertadores, é muito difícil você traçar como prioridade a Libertadores e ainda assim brigar pelo título brasileiro. O Botafogo conseguiu ano passado porque tinha um super time, e o São Paulo não é um super time, e o Flamengo conseguiu em 19 porque tinha um super time também, o São Paulo não é um super time. Se é um objetivo do São Paulo ganhar a Libertadores, eu vou deixar o São Paulo aí onde o Paulo botou mesmo, briga por Libertadores. Losetti? Só fazendo a ressalva que desde que o São Paulo voltou a se sentir em condição de ganhar as Copas, com razão, foi finalista, foi campeão, chegou às semifinais, o ano passado foi o seu melhor brasileiro, G5 quase que o tempo inteiro, né? Não largou o brasileiro, mas briga por Libertadores clássica, assim, para mim o time, pelo que fez até agora, não pode mais do que isso. E o esporte? Voltando à elite esse ano, briga pelo quê, Losetti? Dos times que voltam, tirando o Santos, que é outra, tem o Neymar, é o time que me parece, o Mirassol não voltou, né? O Mirassol chegou,
Mas em relação ao Ceará, o Sport me parece ter um elenco um pouco mais farto, especialmente na questão ofensiva, se reforçou. Ainda assim, dentro da dificuldade dos times que voltam, eu acho que é um risco de queda, mas com grande chance de escapar. Grande chance. Eric? Eu ponho Sul-Americana. Acho que o Sport é um time com uma capacidade de mobilização muito grande, que consegue muitas vezes conquistar pontos importantes quando joga na Ilha do Retiro. Eu acho que isso, em relação aos outros clubes que estão ali no risco de queda, isso pesa muito naquela briga ali embaixo, né? Você conseguir somar pontos importantes em casa que os outros talvez não consigam. Então eu colocaria o Sport na Sul-Americana. Paulo Nunes? E eu tô com o Losetti. Para mim é risco de queda. Pelo recorte que eu vi dos jogos do Sport e a dificuldade que vai ser esse Campeonato Brasileiro, acho que ele tá ali no risco de queda. Faltam o Vasco e o Vitória. O Vasco briga pelo quê no Campeonato Brasileiro, Eric? Sul-Americana. Em princípio, Sul-Americana. Aquele O Pedrinho campeonato deu uma declaração que ele acha que o Vasco tem um dos entre os 8 8, melhores né? elencos. É. Alguém concorda com o Entre Pedrinho? os 8 é Sul-Americana, né? Em condições normais é Sul-Americana. Mas alguém concorda com o Pedrinho que o Vasco tem um dos 8 melhores Não. elencos? Eu não parei pra pensar, assim, parei. vendo elenco por elenco. No princípio, não. A princípio, não. 11º ali pode ser. Mas eu acho que é isso, é. Por isso eu ponho Sul-Americana. Paulo? Briga por Sul-Americana. Também Zete? não vejo Também, risco de queda. inclusive, não. saudade de discordar com ele aqui, a gente poder debater. Mas quase nunca acontecia, então... Talvez ele aqui colocasse como Sul-Americana, só que ele isso tá aí. na dele, Ele tá, forçando na tá Sul-Americana. certíssimo em defender o dele, claro. Perfeito. A princípio Concordo é com Sul-Americana. você. Concordo com você. E o Vitória, que ano passado, cara, bateu na trave até por briga. Vitória disputou boa parte do campeonato para escapar do rebaixamento. Aí foi ganhando, com a chegada do Carpini. Chegou a disputar a Libertadores e acabou na Sul-Americana. Esse ano o Vitória briga pelo quê, na sua opinião, Losetti? Sul-Americana, mas ele começa o campeonato com um desafio, né? Depois de mais de 20 jogos de invencibilidade, ele entrou numa espiral ruim. Né? Eliminação em casa na Copa do Brasil para o Náutico. E a forma como perdeu o Campeonato Baiano para o Bahia, jogando muito pior, especialmente o primeiro jogo, eu acho que provoca aquela coisa. E agora? O que a gente é capaz? Mas acho que o Vitória já mostrou no bom trabalho do Carpini ser capaz de pelo menos estar nesse bloco ali. Ok. Eu coloco o mesmo critério que eu usei para o Sport, que na minha opinião ficaria na Sul-Americana, eu uso para o Vitória. Acho que é time grande, é time com torcida quente, conquista pontos importantes jogando em casa contra grandes adversários. Eu coloco o Vitória na Sul-Americana também. Eu também coloco pelo trabalho do Carpini. Eu acho que esse recorte que teve tá no viés de baixa, mas fez grandes jogos. Eu acho que pode crescer muito no Brasileiro. Vamos esperar, vamos fazer. Bora pra frente, Brasileiro chegando. Parabéns ao Corinthians que conseguiu segurar o Verdão aí. E pensar agora pra frente. Eu estava desconfiado que a gente poderia não ganhar isso aí, porque já não ganhou o Brasileirão, né? Ia fazer história sendo tricampeão seguido, igualando o feito de São Paulo, não conseguiu, e agora seria tetra, e não vai ter mais essa chance. A gente não vai ver tão cedo o Palmeiras ter essa chance, pode esquecer. Esse negócio de Paulistão acabou. Agora a gente, ano que vem, se bobear, você nem chega no final, hein? Você nem chega no final. Se não mudar muito aí, é porque tem coisa acontecendo, tem coisa errada aí. O time não pode jogar essa mequetrefesa dessa, pelo amor de Deus. Deixe seu like, se inscreva no canal. Solta sua bronca aí, avante palestra.